Vamos pra casa, que amanhã é segunda-feira. A Dona Aranha subiu pela parede. Hoje eu tava pensando da onde que veio essa minha paixão por motos. Porque se você for analisar friamente mesmo, é meio estranho alguém preferir uma moto ao invés de um carro. E eu prefiro uma moto ao invés de um carro. Eu nunca, se eu pudesse escolher na minha vida, você quer ter uma baita de uma moto, uma baita de um carro, ou baita de um carro, eu prefiro ter uma baita de uma moto. Então, durante toda a minha vida, eu sempre preferi moto. Sempre, até hoje. E eu digo que é estranho porque, que nem hoje é um dia que tá frio. Carro, você tem um conforto ali. Quando chove, pô, moto é um empenho. Não vou dizer que é gostoso andar de moto na chuva, porque não é. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro ter moto do que carro. E realmente eu ainda não achei o ponto, assim, o que foi que me fez gostar tanto de moto. Né, o que eu posso dizer é que quando eu era criança, tinha meus, sei lá, desde quando eu me conheço por gente, né? Desde a minha primeira recordação de criança, de infância, eu sempre lembro dos meus tios com moto, né? Meus tios e meu pai com moto, todos eles tinham moto. Tem o meu pai tem 4 irmãos, todos eles tinham moto. As RD e tal, a 350, e eles tiravam racha lá em Maringá, na Avenida Colombo, de moto. Vixe, meu tio quase morreu em acidente de moto. Teve um outro tio meu que morreu em acidente de moto. Então, a moto sempre foi uma coisa presente na minha família. Então, desde quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, naquela época eu não precisava usar capacete. E era muito comum as pessoas andarem 3, 4 numa moto. Era normal. E eu andava assim com meu pai. Eu andava aqui no tanque, aqui na frente, né? As loucuras. Andava mesmo, no centro, em tudo que é lugar, né? Não tinha problema, não dava BO. Eu andava sentado no tanque. E meu pai sempre deixava eu guiar a moto, acelerar e segurar o guidão. Isso com 6 anos de idade. Então, eu acho que isso me fascinou, sabe? Aquele lance do vento na cara, não tinha capacete, né? Aquele lance de você acelerar e a moto te obedecer e você mandar na máquina. E aquela sensação de liberdade, porque, pô, pensa pra um piá de 6 anos sentado aqui, dirigindo, meu, ele não vê nada na frente. Sensação que tem é que você tá voando. Querendo ou não, acho que isso influenciou e marcou muito a minha vida, porque é uma coisa que eu não esqueço, né? A minha mãe também, quando começou a namorar padrasto, padrasto, ô diacho. Quando ela começou a namorar ele também tinha moto, ele tinha uma Turuna. E a mesma coisa, andava eu no tanque, a minha mãe atrás e ele guiando. Então, eu era muito pequeno quando eu comecei a ter contato com moto. E vendo os meus tios, né, todos eles mexendo, lavando moto e tal. Isso de alguma forma ficou na minha cabeça. E ficou tanto na minha cabeça que quando eu comecei a ir pra escola, com 7 anos, eu encapava os meus cadernos com recorte de revista de moto. Então eu recortava as motos, aquelas revistas de motocross, colava na capa do meu caderno e passava contact. Né, minha mãe fazia isso pra mim. E eu lembro que depois, quando acabava o ano, eu de alguma forma eu acabava guardando essas capas. Queria achar essas capas na verdade hoje, mas sem chance. Então eu fui crescendo. A minha brincadeira na escola, com uns 8, 9, 10 anos de idade,
era brincar de moto na escola. Então a gente ficava correndo que nem um retardado pela escola. Correr mesmo, ó, pezão. Tipo como se estivesse segurando assim no guidão de uma moto, sabe? E fazendo barulho com a boca como se estivesse acelerando, sabe? Aquelas coisas de piar. E aquela renca de moleque, um correndo atrás do outro, como se estivesse andando de moto. Essa era a minha brincadeira favorita quando era pequeno. Aí eu caía, me esturricava no chão, porque já viu, né? Chegava em casa todo sujo, todo às vezes ralado, ainda apanhava porque tinha caído. Depois eu tive bicicleta. Ganhei uma bicicleta. O que eu fiz? Eu colocava aqueles plásticos na roda de trás pra quando você pedala fazer barulhinho. E pra mim aquilo lá era escapamento, né? Nossa, eu viajava. Eu testava vários tamanhos e largura de plástico diferente pra pôr na roda, pra fazer barulho diferente, sabe? Pra deixar mais turbinada a minha moto. Aí a primeira moto que eu comprei, na verdade assim, antes de ter a carta de moto, eu já meio que tinha uma mobilete, uma Monarch. Não, era uma Caloi XR. Antes de eu tirar a carta de moto eu tive uma mobilete, uma Caloi XR, se eu não me engano, branca e vermelha. Depois disso eu fui tirar a carta, tirei carta de moto, óbvio, não tirei de carro. E essa época eu morava em São Paulo, em Vera Cruz, pertinho de Marília. E eu trabalhava numa gráfica em Pompeia. E de Vera Cruz a Pompeia dá 60 quilômetros. E eu ia de ônibus. Só que era muito cansativo, porque demorava muito. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para chegar às 8 na gráfica. Daí, como eu tava trabalhando, eu comprei uma moto, resolvi comprar uma moto. A primeira moto que eu tive na minha vida que eu comprei, eu lembro até hoje, meu. Eu paguei R$450 numa RD 135, uma 2 tempos. Naquela época ela já era uma moto velha. Já era uma moto assim com uns 10 anos de uso. Mas pensa na felicidade. Nossa, eu lavava aquela moto com querosene, querosene não. Pensa na felicidade. Chegava no final de semana, eu colocava a moto na calçada, lavava ela com óleo diesel inteira para tirar a graxa, o óleo, né? Porque se andar nessas motos, você chega nos lugares fedendo óleo queimado. Não adianta, a minha pelo menos eu chegava impregnado de óleo queimado. O esqueminha que tinha ali atrás para você misturar o óleo não funcionava, então você misturava direto no tanque. E você vivia sujo de graxa, né? Onde você encostava no motor ali, sujava. Isso quem não cuidava das motos, né? Então, a minha, logo que eu peguei, ela tava um nojo. Eu limpei ela, deixei ela bem limpinha. E aí eu viajava todo dia, pegava a BR todo dia de RD 135, um piazão de 18 anos. Andava 60 km na BR pra ir, 60 pra voltar. Chegava final de semana, pegava a motoquinha. E a diversão lá em Vera Cruz ia ficar dando volta na praça da igreja. E eu ia lá. Passava a graxa no escapamento da moto dentro assim pra feder mais, fazer mais fumaça. E acelerar a moto lá na praça. Então essa foi minha primeira moto. Aí depois disso comprei várias outras, né? Tive Titan, tive Fan. Trabalhei uma época com Estrada. Lembra da Estrada? A galera aí que é um pouquinho mais velha vai lembrar. Na Estrada 200 cilindradas da Honda. Trabalhei um tempinho de office boy no escritório de contabilidade. Uma vez eu cheguei a dormir em cima da moto, meu. Eu de boa, assim, dirigindo depois do almoço, aquele sol na moleira, quente, quente lá em Maringá. Aquele calor da peste, capacete cozinhando. E eu na moto pra entregar os documentos, meu. Eu cochilei. A hora que eu abro o olho eu tava
quase dando de cara na traseira de um caminhão. Olha, foi por Deus que eu não caí, ó. Eu tô andando de moto já tem 19 anos. Graças a Deus eu nunca caí. Nunca bati, nunca caí, nunca aconteceu nada comigo, nada. Meu anjo é forte. Acho que eu vou passar aqui. Vamos ver se dá. Aí eu fui ter carro. O primeiro carro que eu tive, eu tinha 27 anos. Quando eu fiz 27 anos eu comprei um Corsinha branco. Mas tipo assim, meu, nunca, sabe, nunca deu liga carro pra mim. Não sou aquele cara que gosta de ficar limpando carro, encerando, pulindo. E eu gosto, eu assisto Discovery Turbo, gosto de ver aqueles programas de restauração, acho massa pra caramba. Carro massa pra mim é aqueles carrão que tem lá fora, lá do Brasil, aqueles Aston Martin, Porsche, isso aí pra mim é carrão. Esse carro daqui eu não curto nenhum, não gosto, não, sei lá, não me chama atenção. E como os carros que eu gosto é extremamente fora da minha realidade, eu nem perco tempo, sabe, sonhando. Aí eu comprei esse Corsa, fiquei um tempinho sem moto, mas depois, quando eu comecei a fazer faculdade, voltei a ter moto pra ir pra faculdade. Aí comprei uma Fanzinha. Então assim, eu já tive tudo que é tipo de moto. Se você perguntar pra mim qual é o meu estilo de moto preferido, eu não sei. Qual é a minha moto preferida, eu não sei, né? Eu já tive Teneré, eu já tive XJ, já tive R6, já tive Ninja, já tive RD, já tive Mobilete, já tive Custom, né? A Shadow, a Dragstar. E assim, quando eu penso em moto hoje, eu tô com a Suzuki aqui, né? Com a Intruder. Pô, motinha gostosa, tal, muito boa. Eu gostei da moto, mas pra ter só ela é foda. Quero ir pra tudo que é lugar de moto. Esse é meu sonho. É pra isso que eu quero trabalhar e quero lutar e investir minha grana numa moto pra isso. Então, não adianta eu falar que uma moto pequena me satisfaz, porque não me satisfaz. Uma motinha dessa aqui pra eu pegar a estrada em 2 e fazer uma viagem de, sei lá, 700, 800 quilômetros, pra mim, tá? Pode ser que pra você não, mas pra mim é insano. Não dá, é desconfortável, o motor é fraco, em 2 a moto morre, né? Então, pra mim não rola. Então, a minha ideia hoje é o que? É conseguir conquistar uma moto que tenha motor bom, né? Uma moto que tem um torque bom, que não precisa ter final, mas que tem um motor bom, um torque bom para andar em 2 de boa, que seja confortável tanto para mim quanto pro garupa. Isso é bem importante. Que eu consiga carregar algumas malas, alforge, o bauleto, né? Então, se eu fosse trocar de moto hoje, investir numa moto para viajar. E também assim, eu tenho que pensar que eu não posso fugir da minha realidade. Eu sei quanto que eu consigo, eu sei que moto que eu consigo ter, o que eu consigo manter. Não adianta eu ter uma moto muito top que eu não vou conseguir manter. Então eu tô com o pé na realidade. Moto ideal pra mim hoje seria o quê? Seria de repente uma CB500X, seria uma Dragstar, de repente até uma Harley. Harley é uma moto que eu nunca tive, que o meu sonho de consumo ainda um dia ter uma Harley. Nem que seja uma 883. Eu sei que não é uma moto para viagem, mas eu gostaria muito de ter uma 883, né? Muito, porque é a mais barata também, né? Mas então, quando eu penso em moto e o que eu quero com moto, na verdade, é isso, é um dia poder viajar e fazer viagens longas de moto, né? Junto com minha companheira aí, junto com a K. Ela nunca viajou de moto. Espero que ela não se assuste depois da primeira. Mas é conhecer esse Brasilzão aí e até fora do Brasil aí, em cima de uma moto. E eu ainda vou fazer. Vocês esperam, hein? Vocês esperam. Aguarde e confie, meu amigo. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, esses projetos de viagens longas assim, eu tenho na minha cabeça já faz muitos anos. Muitos anos. Uma hora eu boto em prática. Então é isso aí, galera. Um videozinho aí falando um pouco sobre minha história e as motos.
E você que tem um sonho aí também de conquistar sua moto aí, de ter um dia a moto dos teus sonhos, o que eu tenho a te dizer é não desista, trabalhe para isso, foco, determinação e paciência. Uma hora você consegue. Valeu, galera, um abraço pra vocês, fiquem com Deus, se cuidem. A bichona aqui, ó. Tá bonitinha, né? É uma motinha boa, recomendo.